pessoal! Hoje eu decidi entrevistar o ex-prefeito Amarildo Zorzo. Já adianto que eu tenho certeza que eu vou receber algumas previsíveis críticas, mas não tem problema. Ex-prefeito Amarildo Zorzo, muito obrigada por me receber aqui na casa dele, muito atencioso, e claro, quem me conhece sabe que eu não poderia perder essa oportunidade, mesmo porque, até para me redimir, como a gente estava falando antes de eu iniciar a gravação, eu fui uma das muitas pessoas, né, que, que falava muito sem entender um pouco as coisas sobre a gestão do ex-prefeito Amarildo Zorzo. E seu Amarildo, para iniciar, obviamente, que é o que eu acho que todos já estão esperando, que eu pergunte para o senhor, como que o senhor está vendo o que está acontecendo agora em relação à falta d'água na nossa cidade? Bom, Dani, a todos, né, um grande abraço. Eu vejo como todo cidadão, né, muita preocupação, muita atenção, e também como a pessoa que sofreu muito isso em 2014, quando nós enfrentamos a maior crise hídrica da história. Então, a situação que se encontra hoje para Corderópolis é muito triste. Ela mais uma vez, né, se repete. Nós também enfrentamos isso. E nós sabemos que não é fácil você enfrentar um momento como esse. Mas algumas situações que diferem um pouco de 2014 para 2019, atual, é que em 2014 nós tivemos a pior crise hídrica da história, dos últimos 100 anos foi em 2014. Se você pegar os dados de chuva, os índices pluviométricos, você vai ver que em 2014 nós tivemos um índice em torno de 600, 700 milímetros de chuva o ano todo. Tá? E quando a média era 1.800, 1.700. Esse ano já, 2019, nós tivemos um bom índice de chuva. Não vou dizer para você que melhor, mas um bom índice. Porque se nós pegarmos os números até agora, de janeiro a setembro, esse ano já choveu quase 900 milímetros. E ainda nós temos ainda outubro, novembro e dezembro para finalizar. Então, algumas comparações precisam ter um certo cuidado para serem feitas, porque 2013 nós não tivemos mesmo chuva. Os índices muito abaixo da média histórica, que já vinham sendo reduzidos e depois reduziu mais em 2014. Quanto à questão, né, passada essa colocação que eu faço dos índices pluviométricos, nós temos que ver também as ações. Tá? O que eu vejo hoje, apesar das dificuldades que eu enfrentei, e sei que também é difícil, não é fácil você estar à frente de uma administração, mas eu me diferencio por isso, porque eu fiz mais, porque eu nunca me preocupei com o lado político da situação. E tive que tomar atitudes, medidas que eram desgastes políticos. Quando eu já iniciamos com a multa ao consumo, quando nós iniciamos com o rodízio, depois, né, quando nós fizemos o bombeamento, onde nós fomos buscar água lá das represas na região norte, das cavas, das indústrias cerâmicas. Então poderia sim ter se atentado para essa situação há 30 dias atrás, há 60 dias atrás, até mesmo há 90 dias, porque eu lembro que em 2014, quando nos passavam os dados do consumo e do nível do tanque, né, do cascalho, onde abaixava 2 centímetros por dia, depois quando começou a baixar 5 centímetros por dia, nós já iniciamos algumas ações. O senhor falou sobre não ter tomado decisões por políticas, por causa da política. Então o senhor preferiu tomar as decisões, agir sem pensar no que as pessoas veriam politicamente, é isso? Sem dúvida, das reuniões que nós tínhamos no gabinete, sempre tinha essa avaliação do desgaste político. Isso sempre, eu creio que o atual também, todos fazem o desgaste político, as críticas, mas nós não podíamos, eu acho que o administrador ele tem que pensar, ele sabe nisso, né, o desgaste político. Todo que está no mandato tem um desgaste político, mas muitas vezes você precisa agir de maneira dura num momento para que posterior não seja dramático. Você disse no início das críticas, né, ou como diz na política, né, você é pedra e vidraça. Quando você está vidraça, você receber as pedradas realmente é difícil. Isso não é nada prazeroso.
mas você tem que saber que você está fazendo aquilo para não causar um dano maior. Então eu vejo que se tivéssemos feito um racionamento, ou mesmo um rodízio, né? Não queria entrar no racionamento, mas entrar num rodízio há 60 dias atrás ou há 40 dias atrás, com certeza hoje nós não estaríamos no nível que estamos. Mas volto a dizer. Agora, essa semana, né, o prefeito fez o decreto, né, lá que saiu no Diário Oficial, e também começaram a fazer a captação, todos conhecem, né, como o Lago da Ramenzotti ali, e algumas pessoas estão falando, né, de ser água muito suja, esgoto, etc. E aí eu pergunto para o senhor, por que o senhor não fez o caminho que está sendo feito hoje? O senhor teve essa opção de captar água desse local? E o porquê que o senhor não optou por esse caminho? Bom, primeiro que, assim, como nós saímos na frente da situação de 2014, eu loquei, junto com o SAI, nós locamos uma quantidade de tubulação que nós planejamos bombear de algumas represas que nós já tínhamos levantado, que iríamos bombear. Então nós tínhamos esses tubos locados, como também alguns nos foi emprestado e outros, né, nós locamos. Nós tínhamos uma metragem de tubulação o suficiente para esse trabalho que nós iniciamos. Quando nós começamos a bombear aqui em Cascade de uma represa para outra, depois quando nós partimos lá para a região do Barro Preto, nós fizemos análise da água. Eu não no momento algum eu pedi para fazer análise da represa da Ramenzotti, porque o meu planejamento já era ir buscar lá na represa do Barro Preto, e foi lá que nós fomos captar a água, tá? Então eu cheguei a fazer 3 análises seguidas da represa do Barro Preto, insistência, e até a empresa, o laboratório que executou essas análises começou a questionar por que eu realizava e pedia para refazer, porque antes de bombear lá eu tinha que ter certeza que a água lá era de qualidade e que poderia ser utilizada, tratada como sempre. O que eu acredito que a atual administração, espero que tenha feito também, análise da água da represa da Ramenzotti, mesmo com o lodo, mesmo com toda essa situação que está sendo denunciada, essa tem que ser uma água de boa qualidade. Senhor Amarildo, a gente estava falando, né, anteriormente também, e o senhor comentou comigo sobre lá em 2014, por causa das ações, né, as medidas que foram tomadas em relação à falta de água, a crise hídrica que foi, né, geral, não só em Coreirópolis, sobre até homenagens, né, que Coreirópolis recebeu por causa das ações tomadas. Nós tivemos na época essa ação de buscar a água das cavas cerâmicas, que, como eu sempre citava, né, quando as cerâmicas cavam, elas retiram a argila para a matéria-prima do piso, do revestimento, ficam buracos, né? E lógico que os órgãos ambientais, tanto dos estaduais, municipais e até federais, muitas vezes eles não aceitam essas cavas, né? Hoje ainda mais difícil, mas foram cavas que já existiam, tá? Eram buracos que estavam lá, que com o tempo a água, desde o lençol freático, das nascentes, foi avolumando, e nós fomos buscar isso. Então o que nós sempre citávamos é esse passivo, tipo passivo ambiental para os órgãos ambientais, que era um passivo, aquelas cavas, para nós se tornou um ativo hídrico, né? Era uma reserva de água grande, como demonstrou, que foi capaz de abastecer Coreirópolis durante um bom período. E as premiações que nós tivemos, as homenagens que nós tivemos, foi por essa ação. O próprio PCJ, o próprio órgãos estaduais que nós somos referência em buscar a água. Tanto que municípios depois também adotaram essa mesma prática, né? Municípios que vieram aqui ver essa ação que nós adotamos e que depois também adotaram os seus municípios quando a crise afetou a eles. Então eu vejo que essa é o que inova dentro da situação, porque você construir uma represa, nós sabemos que não é fácil. Você vê, nós passamos 4 anos fazendo outorgas, adequando o projeto, conseguindo as liberações ambientais. Infelizmente, nós não conseguimos iniciar a obra. Eu até brincava com o presidente, sabe, porque ele vinha lá, prefeito, vamos fazer o lançamento da pedra da represa, vamos lá. Eu queria inaugurar a represa, lançar pedra eu não quero, né? Mesmo a ETA aqui, né? Mas vamos fazer o lançamento da pedra da ETA. Eu falei, olha, eu quero a obra pronta.
Falei, mas, e não fiz o lançamento da pedra fundamental da represa, porque eu sei que é difícil construir uma represa. Mas sabemos que não é só isso. Nós temos também que pensar, como não temos isso agora, na outra ponta do consumo. É por isso que eu citei para você, quando nós iniciamos o rodízio, o racionamento, outras medidas que nós adotamos, que é um desgaste político, sim, mas foi necessário, porque nós não paramos a cidade naquela época, a gente conseguiu manter todas as escolas funcionando, creches, num período tão longo como foi, praticamente de maio, junho até outubro, novembro, onde nós ficamos utilizando o bombeamento das cavas da cerâmica. E por ter tido um projeto, já o planejamento de construir uma nova represa, não teve a oportunidade, né, de iniciar a obra, mas existia um projeto. Quanto tempo o senhor acha que ainda demora para Cordeirópolis para sair essa represa, para encher a represa e tirar aí essa coisa da crise hídrica do pescoço da população? É de longo prazo, Dani. Isso, infelizmente, a população vai precisar entender, porque você veja, olha, essa represa ela começou a ser discutida na última administração do prefeito Elias. Depois ela passou pelos 8 anos do governo Féio, com buscas, com estudos. E nos 4 anos que nós estivemos lá, nós fomos fazer o projeto, adequar o projeto e buscar a licença ambiental da represa. Eu estava até te explicando, né, que nós tivemos que fazer um estudo, contratar uma empresa para ver até as aves que tem lá, as plantas, os animais, fazer perfuração no solo para ver se não encontrava nenhum sítio arqueológico. Tudo isso é exigido hoje pelos órgãos ambientais. Até onde essa água vai chegar, nós tivemos que fazer tudo isso nesses 4 anos. E tudo isso tem um custo. Como o custo agora de construir a barragem, o custo de indenizar os moradores, os proprietários. Então o custo de uma represa é altíssimo. E eu quero só fazer uma lembrança aqui. Há a cidade aqui próxima, Araras, que também em 2013, no início ela não sofreu tanto com a crise hídrica, mas no final ela também sofreu. E ela havia inaugurado em 2012, né? Em 2012 ela inaugurou, e a crise foi em 2014. Em 2012 eles inauguraram, em 2011, uma represa muito grande aqui na estrada de Araras a Rio Claro. E essa represa secou. Sabe? Essa represa também em 2014 ela secou. O Araras também depois no finalzinho teve que bombear a água, também teve que tomar as atitudes. Então você vê, esse não é um problema só de Cordeirópolis. Então eu posso dizer, ou é certo, né, o meu entendimento, de que tudo que também já foi feito para hoje, o início da construção dessa nova represa, tudo que foi feito lá atrás em outras gestões, já foi tudo meio caminho andado até aqui. Sem dúvida, todos eles. Desde o momento que se identificou a necessidade de uma nova represa, desde o momento que você trabalhou e que você identificou o local. Olha, esse aqui é um bom local. O outro que veio, que ampliou os estudos. Nós que viemos e fizemos os estudos ambientais, a adequação do projeto, o atual. Isso realmente demanda um tempo. Muito por quê? Por conta de órgãos ambientais. Mas aqui em Cordeirópolis nós temos esse potencial. Nós temos aqui no nosso subsolo a reserva de argila, que é uma das maiores do mundo. Então eu vejo que sim, teria como equacionar isso, a preservação, com também a possibilidade da cerâmica cavar, tirar a argila para sua matéria-prima, para a construção de revestimentos, a produção de revestimentos, e que depois essas cavas fiquem para o município para fazer um futuro bombeamento, principalmente na região norte, onde já está o polo cerâmico estabelecido. Existem áreas ali sim que é possível isso, sem afetar córrego, sem afetar a fauna, a flora. Isso é possível. Além da bacia do Cascalho, que já é utilizada, e com a represa Santa Marina, a própria região sul do córrego de Bicaba, toda aquela região onde nós captamos também, ali é um grande e um futuro potencial hídrico para nós. Então Cordeirópolis tem potencial. O que precisa muitas vezes os órgãos ambientais entenderem isso e liberarem com mais rapidez, ou verificarem com mais atenção a situação de cada cidade. Poços artesianos. Durante a gestão do senhor, teve algum assunto nesse sentido? Hoje em dia estão, né, nas redes sociais principalmente, está falando muito nesse tipo de solução, né, de poços artesianos. Como havia essa opção dentro da gestão do senhor? Como que o senhor vê como opção os poços artesianos? Olha, o poço artesiano é uma opção
Porém, nós precisamos entender a realidade nossa. Quando nós estivemos junto com as equipes, os técnicos da Universidade da Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, e fui questionado porque até na época eu disse, olha, eu fui chamado de burro porque eu não abri os poços artesianos. Ele falou, então, se o senhor tivesse aberto e gasto esse dinheiro, o senhor ia estar sem água do mesmo jeito. Porque esse pesquisador, eu não me recordo o nome dele, mas ele é professor e pesquisador da Unesp, há 30 anos ele estuda a nossa região. E ele tem aqui, ele monitora uma dezena de poços que ele faz esse estudo. E ele disse que o gráfico dos poços artesianos da nossa cidade, Cordeirópolis e região aqui, exceto as que são abastecidas pelo aquífero Guarani, ele falou que eles seguem exatamente o gráfico da chuva, ou seja, choveu, os poços artesianos têm água, não choveu, os poços diminuem, não tem água. E que ele citou aqui a questão dos bolsões de água. Ele falou, o senhor vai furar um poço aqui, de repente ele te dá 20 mil litros, 30 mil litros de água, essa média, muito bom. Se o senhor fura um outro ao lado, ele não vai dar isso. Então precisa ser analisado isso, o custo, porque nós temos aqui uma rocha embaixo do município, que ela tem em torno de 70, 80 metros, nós vamos ter que perfurar essa rocha e buscar água lá nesse bolsão. Para alguns casos é suficiente, né? Mas para o geral, para a cidade de imediato não é. Veja o exemplo desse poço artesiano que nós temos aqui em Cascalho, em que ele, quando foi feito o estudo, ele era projetado para dar 20 mil, 30 mil litros, né, de água, quando na verdade ele dava 10, às vezes até 7 mil litros. Então isso não é o suficiente para você. Ele ajuda. A nossa solução está realmente em lagos, em represas, nas cavas. Seu Amarildo, uma pergunta que acho que muitos vão esperar que eu faça. Eleições 2020. Qual é a sua visão? Como que o senhor enxerga tudo isso? De hoje até, quem sabe, lá em 2020? O que está esperando por aí? Olha, eu acredito sempre que nomes, né, que a gente vê agora saindo, nomes lançados, isso é muito importante que tenha nomes, que tenha opções ao eleitor. O eleitor tem que ter opção para discutir junto da família, no trabalho, e escolher o candidato. Dos nomes que eu tenho ouvido, se nós formos falar em nomes, todos os nomes que eu ouvi aí são bons nomes, né? Eu entendo que são pessoas que têm experiência ou que têm pelo menos uma vida dedicada ao trabalho, à melhoria, tá? Então, se vamos falar nomes, né, dos que eu tenho ouvido, desde o próprio Jaime Seneme, o Sérgio da Fundimasa, né, até mesmo o Christian, o Marcelo, são nomes novos. Eu acho que é importante você ter nomes novos, que tenha essa novidade, mas que também tenha experiência, porque você vai ter que aliar a experiência, porque eu te falei, e nós estávamos conversando antes, a questão de você pensar em administrar uma empresa, administrar a administração pública, né? Administrar uma cidade. É muito diferente, tá? Exige muito mais de você. Eu sempre tenho que agradecer aqui o período que eu estive na política, os 12 anos com mandato. Eu só tenho que agradecer a população de Cordeirópolis, sempre colaborou comigo, sempre me ajudou muito, tá? Até mesmo na crise hídrica nós tivemos ajuda. Então eu vejo que são nomes de pessoas que têm potencial sim para vir disputar uma eleição, mas nós estamos aqui em outubro de 2019, muita coisa ainda pode acontecer, mas dos nomes que eu tenho ouvido, todos eles são bons nomes, mas nós temos que sempre pensar aquele que vai muitas vezes deixar aquela disputa pessoal, emocional do lado, para pensar aquele que realmente tem condições, o que reúne capacidade de enfrentar as dificuldades e os desafios que Cordeirópolis apresenta, né? A nossa cidade é uma cidade fantástica, tem um potencial muito grande de indústrias, de trabalho, os trabalhadores, a população com muita vontade de progredir. Então tem que ser esse nome que vai conseguir unir a todos para a gente avançar e crescer cada vez mais. Bom, para encerrar, se alguma pergunta que eu não fiz, algo que o senhor queira falar, últimas considerações, fique à vontade. Olha, assim, o que a gente deixa sempre claro é entender que quem está administrando, ele sabe as dificuldades que está enfrentando.
tem um ditado judeu que diz que você só pode criticar uma pessoa a partir do momento que você usa o sapato dele, quer dizer que você vai saber onde aperta, né? Mas mais ou menos isso. Agora, é lógico que outras ações poderiam ter sido adotadas, nós poderíamos estar sofrendo menos, tá? Como também sofremos em 2014. Porém, a gente tem que entender que isso sempre é um momento de união. O que eu digo união, não é a união partidária, mas união assim da população, saber que precisa consumir menos. Então, o que a gente deixa, né, justamente essa mensagem. Apesar de ter sido muito atacado, né, a própria Dani Aguila falou que ela foi pedra na minha administração, nós temos que entender. Muitas vezes, o que nós não entendemos são as críticas com interesse político, né? Mas as críticas são bem-vindas, a gente tem que sempre, o administrador tem que sempre pensar, sempre em melhorar. Tal. Então, o que eu vejo que agora, nesse momento, nós temos que ter realmente união. A união assim, da população, evitando o desperdício, né, reduzindo o consumo, porque a situação é grave, né, tão grave que a ponto que está sendo captada a água onde está aí com tanta crítica que está sofrendo. Mas é necessário isso. E a administração também entender que precisa ser sempre muito bem claro, explicar, né, você está captando, mostrar os laudos de análise, tudo, para a população entender que a água é possível sim, né, assim como nós fizemos em 2014. Então o que a gente sempre pede isso é se unir. Críticas vão ter, críticas políticas, tá? Tudo bem, isso faz parte, nós sabemos que faz parte, mas também pensar cada um onde nós podemos fazer para economizar, fazer para poder consumir menos, né? Trabalhar em cima dos desperdícios, das perdas, para que a gente consiga passar esse período de crise aí, que até as chuvas retornarem, os níveis de água voltarem à normalidade, e a administração buscando essas opções, né, de água, de reservas, de represas, enfim, expondo sempre de maneira clara à população o que está sendo feito, o que não fez, ou por que precisou fazer. Assim eu acredito que cresça muito, né? Infelizmente, em 2014 eu falo, o nível da crise hídrica de 2014 foi muito maior do que está sendo agora. Aí a gente conseguiu superar e com certeza também nós vamos superar esse 2019. Se Deus quiser. Seu Amarildo, muito obrigada pela atenção, pela confiança, por me atender, né? Trazer mais informações aí para quem me segue nas redes sociais. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Está à disposição sempre. Obrigada a todos vocês que me acompanham. Eu sou Daniela Desidério. Um beijo e até o próximo.